Carol Marçal, esposa de Pablo Marçal, que é candidato à Prefeitura de São Paulo, em um discurso emocionante, fala do chamado de Deus na vida de Pablo. Muito emocionada, ela diz que tudo isso é um propósito de Deus. Hoje é um dia memorável. E eu quero agradecer a presença de todos vocês nesse dia, que é tão especial para a minha família, para a nossa cidade, para a nossa nação. E eu queria falar algo para vocês. O Pablo não precisava estar mexendo com política. Ele não precisava estar mexendo com isso. Na verdade, quando nós nos conhecemos, uma das nossas primeiras conversas foi, da minha parte: você não tem vontade de mexer com política não, né? Porque eu tenho pavor. Só que o Pablo, ele tem algo muito peculiar. Ele obedece muito o que Deus coloca no coração dele. E ele sentiu um chamado no coração dele para ser um homem para impactar essa nação. Então eu já tentei convencer ele, como ele mesmo falou, mas não tem como, porque ele sente um chamado da parte de Deus queimando no coração dele. E sabe, eu conheci o Pablo quando ele tinha 15 anos de idade. O Pablo andava numa bicicletinha de R$70, amor? 80. E ver o Pablo da onde ele saiu, da pobreza que ele saiu, para o lugar que ele se encontra hoje. Depois de muito trabalho, depois de muita dedicação, depois de muita entrega, depois de muitas vezes que nós como família tivemos que abrir mão do tempo de desfrute, do tempo com ele. Eu falo algo para vocês: vencer essa eleição não chega nem perto de tudo que ele já fez. Porque essa trajetória foi muito mais desafiadora. E o Pablo, ele é o homem que eu conheço que é o homem mais determinado que eu conheço. Eu nunca vi nada que ele se propôs no coração dele que ele não fizesse. E ele tem essas duas características muito fortes, que é amar a Deus acima de todas as coisas, obedecer à vontade dele e amar o próximo como ele mesmo. Então, se Deus colocou no coração dele para ele ir, ele vai obedecer, não importa o que aconteça. Não importa quanto se levantem contra. Não importa o que falem contra. Nós não obedecemos homens. Nós obedecemos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. É porque eu vi ele várias vezes chorar, clamar e abençoar vários povos. Eu vi ele com o coração ardendo para abençoar os venezuelanos. O nosso projeto ali em Camisungo, na África, que é algo que transforma a nossa vida, de poder ser um instrumento de transformação na vida daquelas famílias. E tudo que ele fez pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Então, para finalizar, eu quero dizer algo. É melhor quem gosta de tacar pedra tomar cuidado, porque o Pablo é a pessoa que eu conheço que mais sabe converter energia. Toda a energia que for lançada contra ele, ele vai converter. Ele está debaixo de um selo. E quem nos capacitou para essa obra é fiel para nos sustentar até o fim. Pablo, a nossa família está com você. Vai para o fronte. Vai para a guerra. A gente vai estar em casa te esperando. Te amo. Priscila Mazo comentou: eis aí a mulher sábia por trás de um grande homem. Granilda Teodoro comentou: gente, fiquei emocionada com essas palavras. Pablo, como esse coração aguentou essa declaração? Que mulher maravilhosa, que joia rara. Para mim, vocês, eu quero falar para vocês
que toda vez que o papai se enfia num desafio, ele precisa abrir mão do tempo de qualidade com vocês. Tá, Miguel? Olha aqui pro papai. O papai precisa de abrir um tempo para servir o povo. E a gente não vai ficar junto do jeito que a gente fica sempre. A mamãe tentou convencer, o papai não vai desistir disso aqui. Eu quero... Beijo. Olha pra mim, Miguel. Lembra quando a gente colou o adesivo do Ironman? O papai treinou pra caramba, foi lá e fez o Ironman? Lembra o tanto que o papai se empenhou para virar Ultraman também? O papai se empenhou muito para prosperar. O papai se empenhou muito para estudar, para vencer a pobreza, para vencer tudo. E o papai, tudo que ele fala que vai fazer, ele vai fazer. E eu quero te agradecer, Carol, pela mulher sábia que você é. Eu quero agradecer vocês, porque a nossa família vai tomar muita pancada, mas eu sou o sustento de vocês, pode ficar tranquilo. O papai vai virar o terror agora. Vai investir toda a energia física, almática e espiritual nisso. Eu quero que vocês se segurem em casa. As pessoas vão aprender que não existe diferença numa família de pessoas que são bilionárias e uma família que não tem o que comer agora. Todos são iguais diante de Deus e nós vamos mostrar isso para todo mundo. Eu quero o apoio de vocês. Isso liberta. Ensinar, dar uma identidade esportiva. Você imagina. Ensinar nutrição para as nossas crianças e educação financeira. Meu Deus do céu. Falando de educação financeira, eu não vou tocar em nenhum real de dinheiro público para fazer essa campanha. Não concordo com isso. Enquanto tiver gente morrendo por conta de fila em hospital, não faz sentido a gente, como povo, mexer num dinheiro desse para ganhar a eleição. A eleição é o povo, e o povo não cobra nada para votar. Então não faz sentido também pagar para votar. E aí, se a gente tivesse educação financeira, a gente olharia para pessoas que usam bilhões de dinheiro público e ia falar assim: mano, esse dinheiro é meu, ué. Por que eu vou votar numa pessoa que usa o meu dinheiro? Ele tem que administrar e devolver esse dinheiro para nós. Então, esses 5 assuntos básicos na escola, desde o primeiro dia, isso vai revolucionar nossa sociedade. Essas pessoas empreendendo vão respeitar a força que as pessoas empreendendo estão fazendo. E não é difícil de abrir uma empresa, só que você tem que saber como que faz. Imagina, desde pequeno, incutindo isso na cabeça da criança. O Brasil vai virar um país de primeiro mundo. Eu acredito nisso. De forma prática, o senhor tem um plano de ação em relação a isso, ao empreendedorismo? Porque Sim. Um dos motes do novo ensino médio era justamente fazer com que o adolescente terminasse o ensino já com uma profissão encaminhada. Não deu muito certo, teve Sim. toda uma discussão da reforma do novo ensino médio. Como é que o senhor vê toda essa questão? Na reforma do ensino médio, demora tanto que a disrupção já engole toda a esteira que foi discutida em 10 anos. As profissões, pelo menos 300 delas, vão deixar de existir nos próximos 15, 20 anos. Tem um negócio chamado disrupção, que o governo não trabalha com isso. O setor privado investe milhões. Você pega um empresário que investe em disrupção, ele está lá no futuro do futuro. O futuro é um motivo para a pessoa acordar com esperança amanhã e falar assim: eu vou vencer na vida. O futuro do futuro é quem é disruptivo. É quem, por exemplo, tem uma empresa e faz de tudo, inclusive investe para quebrar a própria empresa. Para você ver o assunto, tanto que parece maluco. 1 minuto. A gente não tem pessoas no Brasil hoje no futuro do futuro. A gente não anda nos carros que a gente criou. Eu tenho tanto de gente no ensino público que é genial, só que ninguém deixa eles descobrirem isso. A China começou a ver os gênios, hoje tem mais gênios na China do que pessoas morando nos Estados Unidos. Tem mais de 300 milhões de chineses que estão configurados no modo de gênio. Ele é gênio. Eu duvido se não tem milhões de brasileiros que são gênios, só que a escola não deixa eles saberem. Quando a pessoa tem um comportamento adverso, não é rebelde, está em rebelião. Não, nós estamos falando de um Brasil do futuro. Então, a grande verdade, finalizando a resposta, é que a gente precisa deixar os nossos filhos saberem disso. Não produzimos nossos carros, nem nossos computadores, a gente só consome, porque é nosso modelo. Nós temos que fazer os nossos filhos virarem criadores.